Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe dois exercícios sobre cálculo de reações. Então, são dois exercícios bem interessantes, vale a pena ficar aí até o final. Então, vamos lá. O problema 5.13 diz o seguinte: determine as componentes da reação do engastamento em A na viga em balança. Então, nós temos aqui uma viga em balança, ela está engastada aqui no ponto A. Que isso significa? Se trata de um apoio de terceiro gênero. Tá? Apoio de terceiro gênero, nós teremos três reações aí. Ó. Uma reação no eixo X, uma reação no eixo Y e um momento fletor. Então, vamos identificar essas reações. Então, nós temos aqui uma reação no eixo X, que eu chamei de AX, certo? Você pode adotar aí o sentido que você quiser para suas reações. Eu adotei esses sentidos aí. Ó. Então, nós temos aqui o AY e temos o momento fletor aí, o nosso MA. Então, observando a nossa viga, observe que na ponta aqui da nossa viga temos uma carga aplicada de 4 kN e essa carga está inclinada. Então, o que isso significa? Que a gente tem que decompor essa força aqui nos eixos X e Y, pelo fato de estar inclinada. Então, nós temos aqui a sua componente no eixo X, temos a sua componente no eixo Y. Feito isso, temos que determinar a intensidade aí dessas componentes. Olhando aqui para essa componente no eixo X, como que a gente faz para calcular ela? Observe que essa componente ela está adjacente, né, do lado aqui do ângulo de 30 graus. E quando se fala lá em adjacente, a gente lembra do que? Do cosseno do ângulo, né? Logo, sua componente será igual a 4 kN vezes cosseno de 30 graus. Então tá aqui, ó, 4 cosseno de 30 graus, o que vai nos dar 3,464 kN. Beleza, pessoal? Vamos então achar o valor aqui da componente na direção do eixo Y. Muito simples. A gente usou aqui o cosseno do ângulo, a gente vai usar agora o seno, né? Então vai ficar 4 seno de 30 graus. Seno de 30 graus é 0,5, nós sabemos. Então vai ficar 4 vezes meio, o que vai nos dar 2 kN. Então tá aí, muito bem, identificamos aí as forças, né? Fizemos aí o diagrama de corpo livre. Agora vamos aplicar as equações de equilíbrio para determinar as reações aí lá no engastamento aqui no ponto A, beleza? Equações de equilíbrio, para quem não lembra, somatória de forças na direção horizontal tem que ser igual a zero, somatória de forças na direção vertical tem que ser igual a zero e a somatória de momento em relação a um ponto também tem que ser igual a zero pelo fato da nossa viga estar em equilíbrio. Então, vamos para o cálculo das reações. Primeiramente, vamos aplicar a resultante de forças na direção horizontal, no eixo X. Lembrando que para a direita, por convenção, é positivo. Então, nós temos aqui o AX, certo? O que mais nós temos na direção do eixo X? Teremos apenas aqui a componente essa força de 4 kN na direção do eixo X, 3,464 kN, positivo, igual a zero. Logo, o nosso AX será igual a menos 3,464 kN. Observe que tem um valor negativo. O que isso significa? Significa que o sentido que eu adotei aqui para essa força de AX não está correto. Na verdade, ele está aqui contrário, né, a esse sentido aqui adotado. Está para a esquerda, apontada para a esquerda. Beleza? Agora vamos aplicar a somatória de forças no eixo Y. Quais são as forças aí atuando no eixo Y? Nós temos o AY, que está para cima, positivo, para baixo, negativo. Nós temos essa força concentrada aqui de 6 kN e temos a componente aqui de 4 kN na direção do eixo Y, de 2 kN. Está aqui, ó, menos 2 igual a zero. Logo, a y será igual a 8 kN, ao se resolver essa equação. Então, determinamos aí já o AX, determinamos o AY. Agora, só está faltando a gente aplicar a somatória de momento, né, em relação a um ponto. No caso aqui, nós vamos fazer em relação ao ponto A. Só que antes da gente aplicar essa equação, temos que identificar aqui o seguinte, ó. Observe que essa força de 6 kN, a gente sabe a distância que essa força está do ponto A, que é o ponto que a gente vai calcular o momento, né, em relação a esse ponto aqui. A gente sabe a distância de 1,5 metros. Qual é a distância dessa componente aqui, ó, de 2 kN até o ponto A? A distância aqui, ó,
a gente não sabe, a gente sabe que é de 3 metros aqui, mas a gente não sabe essa distância aqui, ó. O que a gente tem que fazer? A gente tem que encontrar essa distância aí para a gente poder calcular o momento, tá certo? Então tá aqui identificado, é essa distância aqui que a gente tem que calcular, muito simples de calcular ela, ó. Se a gente sabe aqui, ó, o problema deu esse comprimento de viga aqui, ó, de 1,5 metros. Se eu sei o ângulo aqui, ó, basta eu aplicar o cosseno, né? Eu aplicando o cosseno, eu acho essa distância aqui, ó, que é o que a gente precisa. Então vai ficar 1,5 cosseno de 30 graus, que vai ser igual a 1,3 metros aproximadamente. Então achamos a distância. Agora vamos olhar aqui para a componente dessa força no eixo X. A gente precisa dessa distância aqui também, essa altura aqui, ó, tá vendo? Para a gente poder fazer a multiplicação desse vetor com essa distância aqui. Como que a gente calcula? Novamente, se eu sei aqui o comprimento dessa viga que é de 1,5 metros, basta eu aplicar o seno. Já que eu apliquei o cosseno aqui para baixo, a gente vai aplicar o seno para achar essa altura aqui. Então vai ficar 1,5 seno de 30 graus, o que vai nos dar 0,75 metros. Agora a gente sabe todas as distâncias aí, agora a gente pode aplicar a somatória de momento em relação ao ponto A. Então nós temos aqui o momento, o MA, que eu adotei no sentido horário. Então, sentido horário por convenção é negativo, anti-horário, está aqui indicado, ó, é positivo. Então nós temos o MA, temos 6 vezes a distância que essa força está, 6 kN está do ponto A, que é de 1,5, 6 vezes 1,5, e vai gerar, observe que vai gerar um momento no sentido horário, né, negativo, tá aqui o menos aqui. Olhando agora para essa força de 3,464 kN, essa componente aqui, ó, ela multiplica a distância perpendicular, que é essa altura aqui, ó, que nós determinamos, ó, 3,464 vezes 0,75, tá aqui. E observe que vai gerar também um momento em relação ao ponto A negativo, porque estará um momento no sentido horário. Então tá um menos aqui. E nós temos essa força, a componente na direção do eixo Y, que multiplica essa distância total aqui, ó, de 3 metros, né, mais 1,3. Então vai ficar 2 kN vezes 4,3 metros. E observe que também essa força vai gerar um momento no sentido horário, negativo, iguala-se a zero. Resolvendo aí essa equação, isolando MA, logo MA será igual a menos 20,2 kN vezes metros. Observe que deu um valor negativo. Novamente, o que significa sinal negativo? Sentido oposto. Então, o sentido que eu adotei aqui não está correto. Nesse momento, a reação aqui, o nosso MA não está no sentido horário, e sim no sentido anti-horário. Beleza, pessoal? Então, calculamos aí as reações nessa viga em balanço, lá no engastamento em A. Agora vamos para o próximo exercício, que é o problema 5.14. Novamente, para determinar as reações nos apoios. Nós temos aqui uma viga, e sobre essa viga está atuando uma carga distribuída aí, né? Observe que ela começa com a altura de 900 N por metro, depois cai para 600 N por metro. Então vamos fazer o diagrama aí. Nós temos as reações aqui no apoio, eu chamei de AY como sendo a reação aqui no apoio A. Observe que o apoio A é um apoio de primeiro gênero, então nós teremos a única reação aí na direção do eixo Y, nosso AY. Já o apoio B é um apoio de segundo gênero, que significa duas reações, uma reação no eixo X, que é o BX, e uma reação no eixo Y, BY. O que a gente vai fazer aqui agora? Observe que esta carga distribuída aqui, ela é composta por duas cargas distribuídas. Pode dividir ela da seguinte forma, ó. Em uma carga distribuída retangular, né, que atua em todo o comprimento da viga, e uma carga distribuída triangular, que atua aqui na metade do comprimento da nossa viga, beleza? Por que a gente fez isso? Para facilitar no cálculo aí da força resultante gerada por essas cargas distribuídas aí, beleza? Então, tá aqui a nossa força resultante. Então, essa força aqui resultante é a força gerada por essa carga distribuída aqui retangular, ó, essa aqui que vai em todo o comprimento da viga. Ela estará localizada no meio aqui do vão da viga. E nós temos essa força resultante gerada agora por essa carga triangular, tá certo?
e nós temos que identificar a sua localização. A gente já sabe que essa força resultante estará no meio da viga, mas e esta? Estará onde? Está localizada em que ponto? A gente vai aplicar uma regrinha. Como a carga é triangular, a gente sabe que esse comprimento aqui, ó, corresponde a 1/3 do comprimento aqui do triângulo, né? Dessa base aqui do triângulo. A base do triângulo é de 3 metros, então 1/3 de 3 vai dar 1 metro. Então, a força resultante aqui estará a 1 metro aqui do ponto A. E para totalizar os 3 metros aqui, ó, aqui é 2 metros, tá certo? Feito isso, qual o próximo passo? Calcular a intensidade aí de cada força resultante. Então, nós temos aqui a força resultante gerada por essa carga distribuída aqui, ó, ela é dada pela área do retângulo, né? Cuja base é de 6 metros e a altura é de 600 newtons por metro. Vai ficar 600 vezes 6, que vai dar 3.600 newtons. E aqui é o mesmo raciocínio para o cálculo da intensidade dessa força resultante aqui, ó. Ela é determinada pela área do nosso triângulo. Então a gente sabe que a base desse triângulo é de 3 metros, mas e a altura é de quanto? Aí você vai olhar aqui para a figura. Eu sei que aqui, ó, total é de 900. Essa altura aqui menor é de 600. Então sobrou 300 aqui, ó. 900 menos 600 vai dar uma alturinha aqui do nosso triângulo de 300 newtons por metro, beleza? Então a sua área vai ficar base, que é 3, vezes a altura, que é 300, dividido por 2, o que vai nos dar 450 newtons. Beleza, fizemos o diagrama, identificamos aí a localização de cada força resultante, calculamos suas intensidades. Agora, próximo passo, novamente, aplicar as equações de equilíbrio. Então vamos começar aqui aplicando a somatória de momento em relação pontual. O que nós temos? Olhando aqui para essa força de 450 newtons, nós temos que a distância que essa força está do ponto A é de 1 metro. Daí a importância de a gente identificar a localização dela, né? Então vai ficar 450 vezes 1, e observe que essa força ela vai gerar um momento em relação ao ponto A no sentido horário, negativo, ao menos aqui, ó. Olhando para essa força de 3.600 newton, vai ficar 3.600 vezes a distância que ela está do ponto A, que é de 3 metros, né? Então vai ficar 3.600 vezes 3 e novamente vai gerar um momento em relação a A negativo. Tá aqui, ó, no sentido horário. E por fim nós temos aqui a reação, nossa reação BY. Qual é a distância que BY está do ponto A? É de 6 metros, né? No total aqui, ó. Só que agora o sentido do momento gerado, ó, em relação ao ponto A é anti-horário, positivo. Então vai ficar 6 vezes BY positivo. Iguala-se a zero, isola BY na equação, BY será igual a 1.875 newtons. Convertendo para quilonewtons, basta a gente dividir por 1.000, vai ficar 1,875 kilonewtons. Agora fazendo a resultante de forças no eixo X, quais são as forças atuando no eixo X? Eu só tenho BX, né? Então logo BX é igual a zero, eu não tenho aqui reação horizontal aqui no apoio B, beleza? E agora só vamos aplicar a somatória de forças em relação ao eixo Y. Nós temos aqui o AY para cima também nós temos o BY e para baixo nós temos as forças resultantes de 450 newtons e 3.600 newtons. Logo, isolando a Y aí na equação, que é o que a gente quer, é igual a 4.050, que é a soma de 3.600 com 450, menos o BY. O BY a gente sabe o valor, né? Está aqui em cima, ó. Então vai ficar 2.175 newtons, ou seja, 4.050 menos 1.875 newtons, vai dar esse valor aqui, ó, 2.175 newtons. Convertendo para kilonewtons, 2,175 kilonewtons. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí dessa resolução. Se você gostou dessa resolução, comente aqui embaixo, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, beleza? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final e até a próxima resolução.